Vamos continuar com filosofia? Ou melhor, vamos continuar a filosofar? Assim como Aristóteles, que era um dos filósofos que a professora já falou um pouquinho sobre ele lá no primeiro bimestre, Aristóteles era um filósofo que pensava muito e gostava de fazer perguntas para entender melhor as coisas. Esse QR Code que tem aqui, apontando para ele, vocês vão ter vários objetos de dentro de casa, objetos normais, e como se fosse o Aristóteles fazendo perguntas sobre ele. Perguntas interessantes, perguntas inteligentes, para realmente compreender melhor como são as coisas e por que são daquela maneira, ok? Então, olhando para esse QR Code lá no celular, vocês vão entender um pouquinho melhor as perguntas de Aristóteles. Algumas delas estão aqui. Ele está pensando: o que é isso? Como funciona isso? Por que é assim? Poderá ser de outro jeito? Será que funcionaria de uma outra forma? E ele começa a questionar e começa a aprender cada vez mais e melhor, certo? Como Aristóteles, nós temos aqui também uma autora de músicas que a professora aposta bastante para vocês, que traz aqui na nossa apostila do positivo, que é a Rita Ramé. A Rita tem uma música muito legal que fala sobre o porquê. Então, aqui na nossa apostila tem um trechinho da música e várias coisas que vai falar lá na musiquinha. E depois a professora vai deixar essa musiquinha lá no nosso grupo para que vocês ouçam quantas vezes vocês quiserem, porque é bem legal, tá? Então a professora vai colocar aqui para vocês a musiquinha, um pedacinho dela, para vocês verem como ela é legal. E se a gente parar para prestar atenção nela, a gente vai realmente começar a pensar mais sobre as coisas. Querem ver só? Vamos lá então. Só falta o homem compreender que o mundo se equilibra por si. É só querer olhar por aí, porque a terra gira, porque o bicho cria, porque queremos saber porquês. Porque a ave voa, porque a terra é boa, porque queremos tudo aprender. Essa musiquinha completinha vai estar lá no grupo também, tá bom? Muito linda, e se a gente parar para pensar na musiquinha, a gente aprende muito. Sim, nós aprendemos muito com a letra de uma música. E parte da letra desta música que vocês vão poder colorir aqui as coisas que tem na música também, algumas das coisas, certo? Por que a terra gira? Fala lá na música, né? Por que o bicho cria? Por que queremos saber os porquês? Para aprender mais, né? Opa, não é para responder, é só para pensar. Por que o sol esquenta? Por que os mares são como são? Por que será que o mar é como é? Vem a onda, vai a onda, tem areia fininha. Então, para a gente pensar nessas e em outras coisas, a gente precisa realmente parar a nossa cabecinha e refletir bastante sobre as coisas da vida, sobre a natureza, sobre as coisas que nos cercam, as coisas que tem aqui pertinho de nós, certo? Então, a atividade da musiquinha é para pensar bastante e refletir como filósofos, meus pequenos filósofos. Colorir toda a partezinha da música também, ok? Tentar ler algumas palavrinhas que estão aqui, ou ler todas elas se vocês conseguirem, tá bom? Então, depois que a gente terminou esta página 6, nós vamos aqui para a página 7,
Aí, nós vamos precisar de um material de apoio, que é esse daqui, ó. Nós vamos destacar todos os quadrinhos, que são imagens da natureza, de tudo que tem na natureza, de algumas coisas que tem na natureza. E aí, vamos começar a observar. Vocês vão escolher a imagem que mais chama a sua atenção. É da chuva, seus trovões? Das estrelas lá no céu? Do mar? De uma árvore verdinha do campo, da sombra, das flores no jardim, o beija-flor, uma girafa lá na selva, como ela é grande, como ela é bonita, como ela se alimenta, como é a vida dela, ou as pessoas que moram conosco, a nossa família, aquelas pessoas que estão sempre pertinho de nós, nos ensinando, nos mostrando tudo como precisa ser feito, pelas experiências, pela educação que as pessoas nos dão, pelos amigos, pelos irmãos. Se você prefere a imagem das pessoas, ok. Você vai escolher o que mais te chama a atenção agora com essas imagens. Você vai escolher só uma por enquanto e vai colocar neste quadrinho da página 7, ok? Aí você vai pensar, vai responder o que está aqui. Primeiro na sua cabecinha, para depois escrever no número 3 aqui, tá? Segundo as orientações, você está observando e escolher um dos cartões. Agora, faça uma pergunta sobre isso que você escolheu. Você escolheu uma das coisas que você admira mais, que te chamou mais atenção. Por quê? Aí você vai escrever aqui com a ajuda do papai e da mamãe por que você escolheu esse cartãozinho, tá bom? Aí depois, hora de filosofar. Formando uma roda de conversa que não vai ser possível nesse momento, todas as pessoas admiram as mesmas coisas? A gente já falou que nem é preciso que isso aconteça. Cada um gosta de uma determinada coisa e pronto. Não precisamos ser igual ao outro, não é verdade? Amigos sempre admiram as mesmas coisas? Não. Pode ser que aconteça que sim, eu e um colega podemos admirar as mesmas coisas, não tem problema nenhum. Só os seres humanos que admiram? Será que os animais não admiram as coisas? Pensa um pouquinho. Podemos admirar enquanto dormimos? Será que sonhando ainda a gente continua admirando a natureza? Como são os nossos sonhos? As pessoas já nascem sabendo admirar? Será? Para nós pensarmos um pouquinho. Essas perguntinhas aqui não precisa responder na apostila. É para conversar aí com o papai e com a mamãe, com o irmão, com as pessoas que estão aí na sua casa, tá bom? Não precisa responder com palavras aqui na apostila. É para refletir e conversar, tá bom? Na página 8, nós temos aqui, pense em tudo que você aprendeu sobre observar e admirar o mundo. Tudo que nós tivemos hoje na aula de filosofia. E aí, com a ajuda de um adulto, você vai responder ou completar esta frase aqui, ó. Observar e admirar o mundo me faz pensar no quê? Quando você ficou olhando nessa imagem que você escolheu, quando você ficou olhando naquela atividade que a professora propôs, de vocês irem observar alguma coisa que tem na sua casa, de belo, de bonito, da natureza, um bichinho, uma plantinha. O que você começou a pensar? Você vai escrever uma pequena frase nessas linhas da página 8. E essa atividade aqui encerra a nossa aula de hoje, certo? Nós encerramos a aula de hoje na página 8, semelhantes ou diferentes já vai ficar para uma outra aula, certo? Então, a nossa aula termina aqui respondendo essas perguntinhas. E
aquelas imagens que sobraram, o que você acha de criar um outro papel e depois deixar aqui dentro da disciplina de filosofia? Pode grampear, pode colar, pode só deixar solto, não tem problema. Todas as imagens e o que... Ó, você faz assim, cola a imagem, as que sobraram, tá? Cola a imagem e faz uma pergunta sobre ela. Por que as estrelas não aparecem? A prof tá fazendo como se fosse meu trabalhinho, tá? Eu tô fazendo de conta que eu vou fazer esse trabalho aí. Quando eu colar as estrelas, eu vou fazer uma perguntinha sobre as estrelas. Por exemplo, por que as estrelas não aparecem de dia? Ou, como as estrelas ficam penduradas lá no céu? Para refletir, né? E vou colando todas as imagens e fazendo as perguntinhas de filósofo, as perguntinhas que eu posso refletir sobre elas, certo? Então, fazendo essa atividade no papel é a nossa última atividade de hoje, tá bom? Um beijão da professora e boa aula, tá?